Olá pessoal, como prometi, eu vou falar sobre a misteriosa esfera dos Betes, então vamos lá. Em maio de 1974, Terry Matthew Betes, de 21 anos, estudante de medicina, sua mãe Jerry, e seu pai engenheiro naval, Anthony, foram inspecionar os danos causados em sua propriedade por um incêndio, que se alastrou através de uma faixa de 88 hectares de floresta pantanosa, que está situado ao leste de Jacksonville, Flórida. No dia 26 de maio, o trio encontrou algo peculiar na região que havia sido alvo das chamas. Eles se depararam com uma esfera metálica polida de aproximadamente 8 polegadas de diâmetro, em torno de 20 a 32 centímetros de diâmetro. Apesar de estar dentro da área que havia sido consumida pelo fogo, a esfera não apresentava qualquer sinal de danos, arranhões ou manchas escuras típicas de metais que são submetidos ao contato com fogo. Terry e seus pais começaram a suspeitar de que tal esfera pudesse ser algum objeto ligado à NASA, ou mesmo parte de algum satélite soviético. Lembre-se que em 1974 vivia-se a Guerra Fria, e o povo norte-americano parecia viver em constante paranoia por causa de possíveis ataques soviéticos. O trio chegou a considerar a possibilidade desse objeto ter causado o incêndio que eles estavam averiguando, mas como eu havia dito, o objeto não apresentava nenhum sinal de ter estado em contato com altas temperaturas, pois o metal parecia estranhamente reluzente. Terry e seus pais acabaram levando a esfera para casa. O objeto acabou sendo colocado no quarto do jovem estudante, e lá ficou meio que esquecido por 2 semanas, até que um fato curioso aconteceu. Terry estava em companhia de sua amiga Teresa Fraser. A dupla estava fazendo alguns improvisos de guitarra, o que acabou provocando algumas reações na estranha esfera metálica que Terry e seus pais haviam encontrado na floresta semanas antes. O objeto começou a vibrar e emitir um som pulsante, em resposta ao som emitido pela guitarra, sempre que alguns acordes específicos eram tocados. Membros da família Betes começaram a notar outras coisas estranhas vinculadas à esfera. Eles descobriram que quando a esfera era rolada pelo chão, ela conseguia mudar de trajetória tantas vezes ela quisesse e depois retornava ao seu ponto de origem. Dias mais tarde os Betes afirmaram que certa vez o objeto tinha ficado 12 minutos se movendo, até finalmente retornar ao ponto de origem. A esfera parecia ser sensível a condições climáticas, sendo que suas peculiaridades eram mais notáveis em dias ensolarados, em comparação com os dias nublados. Parecia que o objeto respondia aos raios solares, tal como algum instrumento alimentado por tal fonte de energia. Apesar de ter sido claramente influenciada pela luz solar, a esfera não registrava quaisquer modificações quando exposta ao calor ou luz infravermelha. O globo metálico parecia emitir uma vibração de baixa frequência em alguns momentos, como se um motor estivesse operando dentro do objeto. Outro fato intrigante era que havia uma pequena mancha na esfera. Essa mancha representava a região magnética do objeto. Motivado pelas bizarras descobertas feitas em relação ao objeto metálico, Terry passou a realizar vários experimentos caseiros com a esfera. Quando o objeto era tocado por outro objeto metálico, um martelo por exemplo, o globo parecia vibrar como um sino. A estranha capacidade da esfera de se mover como se tivesse vontade própria, acabou preocupando a família Betes, tanto que eles guardavam a esfera em um saco fechado durante a noite para não acabar fugindo da família. Finalmente os Betes decidiram trazer a público a sua descoberta, e talvez assim pudessem descobrir o que de fato era aquele artefato. O jornal local de Jacksonville ficou intrigado com a história, tanto que eles enviaram um fotógrafo experiente, Longer, para tirar algumas fotos. O cético Enger aceitou respeitosamente a tarefa, mas secretamente temia tratar-se de uma família maluca e pensava em não fazer o serviço. Quando Enger chegou à casa da família Betes, ele foi recebido ansiosamente por Jerry, que não perdeu tempo em apresentar-lhe a esfera. Enger descreveu um momento no dia 12 de abril de 1974, na edição do jornal St. Petersburg Times escreveu: "Eu estava desconfiado desse tipo de coisa. Quando cheguei lá, a senhora Betes disse, você não vai acreditar se você não vê-lo." Foi quando a matriarca da família Betes instruiu o fotógrafo ainda duvidoso, a dar um pequeno empurrão na bola no chão. Longer assim o fez.
E para ele nada demais aconteceu, pois a bola simplesmente parou quando terminou a força do impulso que lhe havia dado a esfera. Mas de repente a bola rolou mais uns tantos metros e parou mais uma vez. Em seguida, ela voltou e rolou para a esquerda a cerca de 8 metros, fez um grande arco e voltou logo para os pés do fotógrafo. Enger examinou a esfera de aço com atenção e, como a família Betts fez antes dele, não foi possível encontrar marcas ou indicação de um fabricante na superfície, apenas o símbolo triangular inescrutável estampado em sua lateral. Assim que o fotógrafo convertido retransmitiu a história fantástica para seu editor, o jornal não perdeu tempo em publicar o relato, e dentro de dias o caso estourou na mídia em diferentes partes do mundo. Repórteres de publicações de prestígio como o New York Times, o London Daily e dezenas de outros jornais vindos de lugares tão distantes como o Japão, viajaram para ver essa esfera misteriosa com seus próprios olhos. Mas não era só as jornalistas cuja curiosidade foi despertada por esse estranho caso. As comunidades científicas e militares também estavam pedindo para analisar este objeto incomum. Representantes do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, e até mesmo a NASA entraram em contato com a família Betts, assim como investigadores ufólogos, e vieram também representantes da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos. Os visitantes chegavam céticos, mas quase universalmente saíam impressionados e perplexos com as habilidades bizarras da esfera. Um porta-voz da Marinha dos Estados Unidos chegou ao ponto de admitir na televisão que a bola havia se comportado estranhamente em sua presença e admitiu que ele era incapaz de explicar sua origem. Um comunicado oficial dado à imprensa pela Marinha declarou publicamente que a bola não era de propriedade do governo dos Estados Unidos. A família, que tinha intencionalmente escolhido um lugar isolado para viver, tornou-se oprimida pela imprensa que não o deixavam em paz. No auge dessa frenesia midiática, o astrônomo de renome e ufólogo, o Dr. J. Allen Hynek, pediu que a família Betts enviasse a esfera para seu escritório na Universidade Northwestern em Chicago para que ele pudesse inspecionar pessoalmente. Mas Jerry recusou porque ele foi avisado de que um objeto desse tipo pode ser apreendido ou extraviado. Para desgosto de dezenas de cientistas e curiosos, a esfera permaneceu firmemente guardada na casa da família Betts. O objeto ficou em posse dos Betts até que alguns eventos novos passaram a acontecer, e assustar os portadores da esfera. Jerry relatou que sua família começaram a ouvir música de um órgão na calada da noite, embora não havia tal instrumento em sua casa. Como se isso não fosse assustador o suficiente, as portas começaram a bater, aparentemente por vontade própria, em todas as horas do dia e da noite. Anthony e Jerry decidiram então que era hora de chegarem ao fundo deste mistério. Após uma série de distúrbios noturnos assustadores, a família Betts finalmente deixou a esfera com os cientistas na Estação Aérea Naval de Jacksonville. Os esforços iniciais dos metalúrgicos da Marinha foram recebidos como becos sem saída, pois suas máquinas de raio-x não eram fortes o suficiente para penetrar o orbe. Chris Berninger, o porta-voz da Marinha, relatou o seguinte: as nossas primeiras tentativas de raio-x nos levou a lugar nenhum. Nós vamos usar uma máquina mais poderosa sobre ela e também executar testes de espectrograma para determinar de que metal é feito isso. Eventualmente, os cientistas da estação foram capazes de determinar que o tamanho exato da esfera, e o peso de 9 quilos. Eles também concluíram que a casca da esfera tinha aproximadamente 1 centímetro de espessura, o que, segundo o relatório, significava que ela poderia resistir uma pressão de 120.000 libras por polegada quadrada. Eles descobriram também que a esfera era feita de aço inoxidável ferroso, especificamente magnético, ligando indicador ordinal masculino 431. Um poderoso aparelho de raio-x da equipe da Marinha foi usado, e descobriu 2 objetos redondos dentro da esfera cercados por uma auréola, feita de um material com uma densidade incomum. Eles também observaram que a esfera possuía 4 polos magnéticos diferentes, 2 positivos e 2 negativos, que não eram concêntricos. A Marinha também concluiu que, embora a bola fosse intensamente magnética, não mostrava sinais de radioatividade e não pareceu ser um explosivo. Os cientistas da Marinha queriam cortar o objeto para dar uma olhada melhor, mas Jerry não aceitou que isso fosse feito temendo que a esfera fosse destruída, então pediu a esfera de volta. A Marinha cumpriu sua promessa e devolveu, mas muitas questões ficaram sem respostas.
Neste ponto, a família Betts começou a considerar seriamente a possibilidade de que eles estavam em posse de tecnologia extraterrestre genuína, ou um dispositivo de escuta extraterrestre como alguns de seus vizinhos apelidaram. Em 13 de abril de 1974, o Dr. Carl Wilson, representando uma empresa de pesquisa de Louisiana, conhecida como Omega Minusone Institute, em Baton Rouge, Louisiana, examinou a esfera por mais de 6 horas e descobriu que o campo magnético ao seu redor emitia ondas de rádio. Dr. Wilson disse também que o metal da casca do orbe, quando comparado ao aço inoxidável, continha um elemento desconhecido que o tornava um pouco diferente do aço. E ele também aparentemente testemunhou a capacidade da esfera de impulsionar-se através de superfícies e de repente mudar de direção. Uma das teorias postuladas era de que poderia ser uma sonda extraterrestre danificada ou até mesmo algum tipo de dispositivo antigravitacional. No final, os resultados do Omega Minusone Institute sobre a identidade da esfera misteriosa foram tão conclusivos quanto os da Marinha. E a família Betts novamente não conseguiu desvendar o mistério. Em 1974, a família Betts decidiu enviar a esfera misteriosa para um grande evento de pesquisa ufológica, que contaria com a presença de cientistas conceituados. Terry foi designado como mensageiro pessoal do objeto e foi enviado para Nova Orleans com a esfera na mala. Logo, a esfera tornou-se o centro das atenções e entre os dias 20 e 21 de abril de 1974, o objeto foi submetido a mais uma bateria de testes. Eles confirmaram tudo o que já haviam revelado, incluindo o fato de que o objeto agiu como um transponder de áudio. Mas apesar de não saberem a origem do objeto e nem o que era, eles não puderam afirmar que era extraterrestre. Dr. James Albert Arder, professor emérito de Engenharia Civil e Hidráulica na Universidade da Califórnia em Berkeley, estava cada vez mais intrigado com os relatos a respeito da esfera Betts, e ficou encantado com a oportunidade de examinar o objeto em primeira mão. Os Betts permitiram que ele analisasse o artefato e os resultados foram desconcertantes. Em um anúncio feito no Congresso Internacional de Ufologia, em Chicago, no dia 24 de junho de 1974, o Dr. James Albert apresentou seus resultados verdadeiramente surpreendentes e absolutamente terríveis em relação à esfera Betts. Ele relatou que, com base em seus estudos de raio-x, as duas esferas internas são feitas de um elemento muito mais pesado do que qualquer coisa conhecida para a ciência. Enquanto o elemento mais pesado produzido em qualquer reator atômico aqui na Terra. O elemento mais pesado que ocorre naturalmente na Terra é de urânio-238. Se alguém tentar furar a esfera, poderá explodir como uma bomba atômica. Afirmou ele. A família Betts ficou um pouco preocupada, mas continuaram em posse do tal brinquedo alienígena. É nessa época que as histórias em torno da esfera pareceram desaparecer sem deixar rastros. Justamente no momento em que o caso se tornou verdadeiramente fascinante, para não dizer possivelmente perigoso. À medida que os anos se passam, duas questões básicas têm assombrado os investigadores. A primeira pergunta até hoje sem resposta é: que diabos era isso? Seria um dos famosos Foo Fighters da Segunda Guerra? Alguns pesquisadores caçadores de farsas afirmam que era apenas uma esfera de válvula industrial que caiu de uma Kombi na estrada. Apesar do considerável número de cientistas e engenheiros que examinaram a esfera e deixaram claro que não era qualquer ferramenta industrial comum. A verdade é que talvez nós nunca iremos saber o que era a esfera misteriosa da família Betts, e a única maneira de resolver esse mistério era descobrir de onde ela veio. Outra questão perturbadora diz respeito ao que aconteceu com a esfera, pois após o relatório do Dr. Harding, o assunto simplesmente sumiu da mídia. E até hoje ninguém sabia o que aconteceu com a esfera. E nem com a família, por isso se tornou um dos maiores mistérios do mundo.